bem-vindos a este nosso tempo das apresentações de comunicações da palavra, trazendo sempre o nosso slogan: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Basaglia, amor e fé. Quando o orador lhe perguntar qual a diferença, o Senhor responderá: tem que ter amor, fé e esperança, a perseverança pra poder encontrar. Olhe então pro céu, que Jesus irá mostrar que tudo que Ele dá, ninguém pode tirar. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é meu Salvador. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é o Salvador. Quando o orador lhe perguntar qual a diferença, o Senhor responderá: tem que ter amor, fé e esperança, a perseverança pra poder encontrar. Olhe então pro céu, e Jesus irá mostrar que tudo que Ele dá, ninguém pode tirar. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é o Salvador. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é meu Salvador. Ele é o Senhor, meu Consolador, Espírito e verdade, é meu Salvador. Edilson Basaglia, amor e fé, quando são 20 horas, exatamente 20 horas, nesse nosso tempo já de início da introdução do programa de terça-feira, Comunicações da Palavra, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E cada dia nós temos uma temática, um tratado específico para aquele dia. Segunda é a palavra de Deus. Nós estamos no Salmo 119, e posteriormente o 19 também, a exaltação poética para a palavra de Deus. Na terça-feira, nossa terça tem como objetivo destacarmos a respeito da oração. A oração por avivamento do profeta Abacuque levou-nos a este livro e ao estudo do livro do profeta Abacuque, aprendendo e trazendo para o nosso convívio, para a nossa vida, lições práticas do nosso viver, do nosso dia a dia, no texto
de Abacuque. Abacuque tem 3 capítulos. Eu vou ler um trecho do capítulo 1. Na verdade, a intenção hoje é falar de algo que traz para nós a respeito do capítulo 1, além de eu estar tratando sobre vida cristã em tempos de aflições, queremos também que você tenha uma compreensão de todo o texto profético do livro de Abacuque. Se bem que toda vez que eu abro a terça-feira, eu menciono a oração do profeta Abacuque, quando ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Orou por avivamento. O capítulo 3 traz um momento muito impressionante na vida do profeta Abacuque. Para que tenhamos ideia desse momento impressionante, quando nós lemos o capítulo 1, é um quadro totalmente desesperador, devastador, vivido ali, é uma situação enfrentada pelo profeta Abacuque. Até então ele não tinha ouvido a palavra do Senhor, essa mesma palavra que o levou a temer e a orar por avivamento. A profecia que viu o profeta Abacuque, assim começa o livro, a profecia que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio, a briga, a desavença. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. E Deus, então, ele, a partir do versículo 5, ele se manifesta. Mas até o versículo 5 é um diálogo, é a queixa de Abacuque. A gente olha para esse capítulo 1, eu li só 4 versículos, mas há uma lição, porque Deus vai falar com Abacuque. Há uma lição desse primeiro capítulo que a gente precisa aplicar para a nossa vida. Há uma lição que centraliza algo de importante para as nossas vidas nesse primeiro capítulo. A resposta de Deus. O que está acontecendo aqui, nos primeiros 4 versos, é a situação de pecaminosidade, de idolatria, de imoralidade, de perversidade com o povo do Senhor, no reino de Judá, local onde Abacuque está. Esse reino não está bem. Os habitantes dessa localidade estão praticando aquilo que é terrível diante de Deus, que o desagrada, mas aparentemente parece que Deus está em silêncio, há uma injustiça e aparentemente Abacuque, então, nesse primeiro capítulo, nós vamos entender como lição, como ensinamento, que é legítimo expressar dúvidas, como Abacuque expressou, angústias e questionamentos sinceros a Deus diante da injustiça e do silêncio aparente. Então, por outro lado, exercitando a confiança, confiando que ele
Deus está agindo, mesmo que de maneiras misteriosas e inesperadas. Porque Abacuque coloca aqui nesses primeiros versos: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Parece que ele não está sendo ouvido por Deus. Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Abacuque capítulo 1 mostra a transição, a mudança de uma reclamação sincera, ele está sendo sincero, para a compreensão de que Deus não está indiferente ao mal. Deus conhece o mal que está sendo praticado pela nação, pela idolatria, pela imoralidade, perversidade. Deus não está indiferente ao mal. Só que tem um detalhe, quando Deus dá a resposta para ele no versículo 5, Deus pretende punir o seu povo usando para isso um povo pior do que o seu povo. E isso traz um momento de transtorno, de compreensão para Abacuque. Usar os babilônios, caldeus, um povo cruel, para punir Judá, desafiou o entendimento humano que você tem aqui no versículo 5. Essa porção que vai até o versículo 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Aqui é Deus falando com ele, com Abacuque. É Deus trazendo essa palavra que trouxe temor, que lá no capítulo 3 ele vai dizer que trouxe temor. Admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Que obra é essa que está dizendo que vai realizar e que não vão crer quando for contada? Porque eis que suscito os caldeus, ou Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está dizendo que vai levantar, vai permitir, vai usar esse povo cruel, esse povo amargo, para ser um instrumento de punição para a pecaminosidade de Judá. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Deus dá detalhes a respeito do poderio dessa nação amarga, dessa nação impetuosa, que vai praticar, vai ser instrumento da sua punição para o seu povo, para Judá. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombaria. Eles seguirão de todas as fortalezas. Sabe que a palavra fortaleza é o aumentativo de força, né? Porque amontoarão terra e as tomarão. Passarão como o furacão e se farão culpados, atribuindo este seu poder ao seu Deus, letra minúscula. Há uma imagem, há uma idolatria dos caldeus. E é estranho para Abacuque, quando Deus traz essa palavra para ele, de juízo, mas usar um povo pior do que o seu povo. Então, os pontos chave do capítulo incluem: há um lamento sincero. Abacuque questiona Deus. Até quando? Até quando, Senhor? Ali no versículo 2. Até quando, Senhor?
clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Ele está dizendo, até quando, Senhor? Ele está questionando Deus, até quando? Ele questiona sobre o quê? Sobre a impunidade, a injustiça e a violência do seu povo, do povo de Judá. O povo está agindo contra os princípios, contra a palavra de Deus, e parece que nada acontece. Agora, Deus age no tempo certo. Quando Abacuque vem para esse diálogo, para esse questionamento com Deus, e está colocando, ele está abrindo o seu coração. E Deus trouxe a resposta para ele. Deus age no tempo certo. A resposta de Deus revela que ele tem um plano. Deus não está indiferente ao que o seu povo está fazendo. Ele não está indiferente. Deus tem um plano, ainda que não pareça fazer sentido de imediato. Agora há para Abacuque, tanto quanto para nós, o fato da nossa confiança estar na soberania de Deus. Porque esse capítulo 1 estabelece que Deus usa até nações perversas ou pessoas perversas, aqui a nação perversa por os caldeus, para realizar seus propósitos de juízo. O Brasil, por exemplo, na sua ação pecaminosa, tem agido, praticado atos terríveis. A imoralidade tem crescido nesse país. A violência tem crescido nesse país. Agora, levanta alguém que Deus permite, alguém cruel, tem essa pessoa, sem que ela tenha noção, ela é um instrumento punitivo de Deus para o país Brasil. Estranho. Você está me entendendo? Você tem essa compreensão? Situações que nós muitas vezes estamos vivendo é uma situação de colheita de uma semeadura. Semeou a iniquidade, a perversidade, a imoralidade. Aconteceu com Judá, quando Deus usou uma nação amarga, cruel, pior do que eles, como instrumento de punição, para realizar os seus propósitos, os seus juízos, trazendo para nós o ensinamento que a perspectiva divina, o ponto de vista de Deus, vai além da perspectiva ou do ponto de vista humano. Vai além. Vai além. E agora, veja bem, Abacuque, ele tem essa definição de Deus, do que Deus vai fazer, e vem o protesto do profeta no capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Nós não morreremos. O Senhor para juízo puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem alevosamente, te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Está se referindo aos caldeus serem instrumentos usados para punir Judá. E por que farias, versículo 14, os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe?
Eles a todos levantará com anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredura. Por isso se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso a sua varredura, porque com eles engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? São indagações de Abacuque que nós vamos tocar pormenorizadamente em cada verso desse, mas panoramicamente, fazendo um apanhado geral aqui, todo o capítulo 1. Abacuque começa duvidando, e aí nós vamos perceber que no capítulo 2, termina se preparando para ouvir o que Deus dirá. Sob a minha guarda estarei, capítulo 2, versículo 1, e sob a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então ele está se preparando o terreno, e ele vai ouvir, e Deus falou com ele, o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Em resumo, a lição é trazer os dilemas da fé a Deus, em vez de afastar-se dele por causa deles. Os dilemas, das indagações, dos questionamentos, aquilo que você não consegue compreender, mas como é possível isso? Tal pessoa está agindo, está prejudicando o povo de Deus. Como pode Deus permitir que tal fato ocorra, tal situação se desencadeie? Até quando? Você fica como Abacuque, né? Até quando, Senhor? Estaremos clamando, e parece que Deus não está nos escutando. Vida cristã em tempos de aflições. E você vai entendendo que todos nós estamos sujeitos aos desastres de toda sorte. Israel era o povo de Deus no passado e nem por isso foi poupado quando pecou, quando agiu com imoralidade, perversidade, idolatria, teve consequências. Abacuque entende o que Deus está fazendo, decide ter fé e esperança no futuro. Essa atitude que nós devemos ter, vivendo a vida cristã em tempos de aflições. Confiança em Deus, não esquecer os propósitos de Deus, ser realistas. As dificuldades são reais, a escassez, a falta de alimentos, situação aflitiva, situação que nos abalam, são reais. E ver os resultados das aflições, das calamidades, e aí você agir com Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça isso, ou aquilo outro, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha vida, da minha salvação. Prestar sua total confiança na soberania de Deus, e a nós que somos o seu povo, agir com fé, coragem e ousadia, e façamos como Abacuque, diante da realidade, o que estava acontecendo, ele tem a resposta de Deus. E agora cabe a cada um de nós agir diante dos momentos de aflições. Como agir? Você pode questionar Deus, mas deve finalmente crer na soberania, no propósito, da maneira que Deus está agindo. Eu vou na semana que vem para o capítulo 2, uma olhada panorâmica, lições, depois do capítulo 3, é um capítulo por semana, e fatos, tem muitos fatos desse texto, trazendo para a nossa compreensão, sendo sempre a terça-feira de oração. A oração do profeta Abacuque. Eu vi, Senhor, a tua palavra e temi. Tem um procedimento, tem uma maneira, é você se colocar diante de Deus. É você receber a comunicação da palavra dele e temer, e sujeitar, e ouvir, e receber dele mesmo
o entendimento. Talvez nem tudo você vai entender no primeiro momento. É um entendimento progressivo, contínuo, que se estabelece e vai se desenvolvendo. 2021, nosso tempo da oração, incrível, não é? Nós temos vivido dias da chuva caindo sobre a terra e a chuva está muito envolvida com a situação de que ela se faz presente todos os dias. Está chovendo agora aqui onde eu estou. Começou a chover. Nem parecia que ia chover e está chovendo. Tá? 2022, eu vou orar. Amanhã tem uma surpresa amanhã. Amanhã tem algo maravilhoso. Eu nem sei de quem será amanhã a narrativa no arquivo missionário, não foi definido ainda, vai ser daqui a pouco. Eu fico até às 10 aqui no escritório, vai ser daqui a pouco. Mas amanhã, finalmente, amanhã você tem Carlos Augusto, Anseio de Ser e O Homem que Deus Usa. 2 músicas já estão prontas, já estão preparadas, tá? Felipe Francisco de Jesus já preparou para a gente. Mas vão ouvir, então, O Homem que Deus Usa e vão ouvir cada momento da apresentação do arquivo missionário, a música tema. São 2 músicas, uma para a abertura e a outra para o encerramento. Tá? Arquivo missionário imperdível, amanhã, quarta-feira, dia 11 de fevereiro. O mês de fevereiro é tão curto que, se você não prestar atenção, ele passa e você vai ter a ideia que passou despercebido de você. 2023, eu vou para a oração nesse momento. E logo em seguida, o encerramento do programa, o Edilson Bazaga cantando para nós, falando com Deus. Eu vou deixar até aqui no ponto aqui, o Edilson cantando para a gente, falando com Deus, após o meu momento de oração. Eu tenho que orar pela Divina, isso, estava hospitalizada, mas parece que agora está melhor. Eu tenho que orar pelo Elias, pela Valéria, tem a irmã Marta Joy, que eu devo também mencionar em oração. Tem vários que eu tenho orado. Orar pelo nosso programa. Então, não estão assistindo no nosso momento de transmissão ao vivo. A maioria está assistindo depois, está no outro momento, talvez por uma questão do horário que nós estamos apresentando. Tá? Amanhã eu vou trazer também um trecho para você ouvir, lá de 2008, as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, uma gravação, um trechinho para você ouvir de 2008 amanhã, o trechinho do telefone. Amanhã a gente faz isso, talvez amanhã ou depois, não sei se vai dar certo amanhã. Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, agradeço ao Senhor nesta noite por mais este momento das apresentações e comunicações da palavra, pelo estudo que estamos fazendo no livro do profeta Abacuque. Ó Deus, levanta aqueles que entenderão o desafio, a urgência, a importância desse momento perante o Senhor. Levanta e prepara, Deus, os nossos amados ouvintes, os nossos amados telespectadores, que sejam alcançados pela graça do Senhor. E que a palavra, ora apresentada, venha encontrar lugar em seus pensamentos e em seus corações. Graças damos por este momento, agradecemos, ó Deus, pela chuva que o Senhor tem dado, como também os momentos em que o sol tem nos aquecido. Oramos nesse momento, Deus, por aquela lista de nomes que eu tenho mencionado todos os dias, perante o altar do Senhor. O Luiz, ó Deus, Luiz Antônio, continuamos orando em seu favor, crendo que tu tens um plano, um propósito para a vida dele, e pode trazer a obra que só o Senhor, e tão somente o Senhor fará em seu favor, dando-lhe a restauração física, curando o seu pâncreas, ó Deus, tão debilitado e tão comprometido que os médicos já ficaram com a
impossibilidade de qualquer cirurgia ser feita nesses nossos dias de agora. Oramos por ele, pela família, Deus, e também lembramos da missionária Angélica. Cremos que o Senhor tem, no seu agir divino, sido para a missionária Angélica socorro bem presente na angústia. Dá a ela, ó Deus, no Senhor, motivos para se alegrar. A sua família também oramos, Deus. Dona Maria Cordeiro, na mesma situação, padecendo com um câncer. Oramos pelo conhecimento da obra salvadora de Cristo Jesus com essa senhora e o seu filho Fernando. Eterno Deus, também colocamos no altar do Senhor a Valéria Batista e o Elias. Oramos pela obra salvadora, Deus. Irmã Inês em Ribeirão Preto, oramos pela cirurgia que ela aguarda realizar. Também oramos, Deus, pela irmã Cláudia, sua vida espiritual, emocional e física. Rogamos uma obra que só o Senhor pode realizar e que a irmã Cláudia venha se animar no Senhor. Pai de todo poder e autoridade, oramos pelos familiares da irmã Rosângela, a irmã dela, pela providência, por portas que estão se abrindo para o tratamento da irmã. Oramos pelo Alain, pelo Alisson. Ó Deus, oramos pela própria irmã Rosângela, que ela seja fortalecida pelo Senhor e que ela alcance a graça do Senhor, estar em todas as reuniões do povo do Senhor, podendo receber aquele alento que nós temos alcançado quando congregacionalmente nos unimos para servir ao Senhor. Dá alegria, ó Deus, ao teu povo. Oro, ó Deus, também pela irmã Marta Joy, que de vez em quando ela nos acompanha, que ela tenha esse interesse diário na sua vida. Pai, todo poder e autoridade divina, mencionada pela minha irmã, meus sobrinhos, João Henrique e Júlio César. Ó Deus, clamamos a obra de salvação, estes sendo alcançados para Jesus. Pai, oro também pela Esther e o Rafael, que estão viajando. Nesse período de férias, que eles estejam debaixo da proteção que vem do Senhor. E que seja um tempo de recreação, para logo em breve, retornando ao lar, na providência, no cuidado, recebidos do Senhor, eles cheguem tais quais quando saíram estavam, alcançando esse livramento que só o Senhor pode lhes conceder. Eu oro, dando graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos agora encerrando o Edilson Bazaga cantando Amor. Aliás, cantando amor não. Cantando Falando com Deus. Vai, Edilson. Neste momento, pedimos ao Senhor com toda a humildade, com todo amor, e nesta hora receberá todas as bênçãos que Jesus tem pra dar. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o filho de alma e converte o pecador.
Glórias ao Senhor. Jesus é o Salvador. Livra o ninho de alma e converte o pecador. Os céus manifestam a glória de Deus. É um anúncio aos filhos seus em toda a terra. Sempre se virá que Jesus é o Rei dos Reis e sempre será. Glórias ao Senhor. Jesus é o Salvador. Livra o ninho de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor. Jesus é o Salvador. Livra o ninho de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor. Jesus é o Salvador. Livra o ninho de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor. Jesus é o Salvador. Livra o ninho de alma e converte o pecador. Edilson Bazaga fechando para nós, falando com Deus. Tchau, gente. Até amanhã.